Hoje vou falar sobre o hipotireoidismo subclínico. O hipotireoidismo subclínico é uma condição que ocorre quando a gente ainda tem na nossa circulação, no nosso sangue, um nível normal de levotiroxina, que é o hormônio da tireoide, o T4 livre, que a gente dosa no sangue. Porém, a gente tem uma alteração no TSH, que é o hormônio tireoestimulante, TSH. Esse é o hormônio que estimula a tireoide, por isso que é o nome dele. Ele é produzido na hipófise, nossa glândula mestra que fica no centro da cabeça, e ele estimula a tireoide a produzir o hormônio da tireoide. E por que que ele altera? Ele começa a alterar quando há alguma dificuldade, por exemplo, de produção de hormônio pela nossa tireoide. Então, ele acaba fazendo o quê? Aumentando sua produção para tentar fazer com que a tireoide trabalhe corretamente. Porque esses hormônios no nosso corpo, eles funcionam num sistema de feedback. Quando há uma falta de produção aqui, a falta desse hormônio vai estimular a produção ali para que haja o estímulo de produção aqui. E assim, esse feedback se alimenta. Quando há muita produção aqui, ele vai avisar ali que tem muito. Aqui para de produzir o estímulo para parar de produzir o excesso aqui. Então, o hipotireoidismo subclínico é assim que ocorre e ele é bastante frequente. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Muitas pessoas perguntaram sobre esse assunto. E a grande dúvida é, afinal, esse hipotireoidismo subclínico, ele causa sintomas? A gente precisa tratar essa condição? A notícia é que geralmente ele não causa sintomas, vai depender muito de quanto que ele está alterado, de quanto que está esse nível de hipotireoidismo subclínico. Quanto mais leve ele for, menos sintomas e menos impacto na saúde ele causa. Quanto mais intenso, mais alto está esse TSH, mais o risco de começar a aparecer algum impacto na saúde e mais indicações de tratamento teremos. Assim, se a gente for pensar, para ficar mais fácil para vocês entenderem um pouco mais óbvio, que vocês têm que passar em consulta, uma avaliação com o endocrinologista. Por quê? Porque há diferenças entre as pessoas, a gente vai avaliar todo o contexto do paciente, histórico, ver se tem alguma coisa influenciando. Então, não é assim simplesmente olhar um exame e começar o tratamento. Mas, geralmente, a gente vai tratar todos os pacientes que estiverem com TSH acima de 10. Mesmo pacientes idosos, porque sim, existe uma diferença de idade. Quando você considera uma pessoa idosa, o nível que ela precisa de hormônio é diferente de uma pessoa jovem. Então, é normal que ao envelhecer a gente precise de uma quantidade menor e assim o TSH tende a ficar mais alto com a idade. Claro que pode aparecer casos de que com a idade também você pode desenvolver sim um hipotireoidismo um pouco mais intenso e tenha que tratar. Até pelo próprio envelhecer, pode haver uma atrofia da tireoide, isso pode ocorrer, mas nesse caso a gente está falando mais dessa questão aí do hipotireoidismo subclínico mesmo. Pois bem, então quando a gente tem um TSH muito alto, aí um TSH de 10, mesmo com o T4 livre normal, a gente pode tratar esse paciente, principalmente quando a gente repete esse exame e confirma que é verdade. Então, a gente recomenda que todos os pacientes refaçam esse exame. Então, sempre quando o paciente passa comigo, é muito comum eu verificar se ele já fez um exame anterior. Então, sempre falo, mas você já fez outro exame que deu alterado, deixa eu ver, eu vejo. E quando não fez, eu vou repetir esse exame para confirmar, porque existem oscilações da nossa TSH, né, nesse hormônio, frequentes por N causas. Então, quando a gente faz uma única dosagem, não dá para fazer o diagnóstico. Por exemplo, uma infecção, uma inflamação, uma cirurgia, muitas coisas alteram o TSH e pode não representar realmente uma disfunção da tireoide. Assim, quando confirmado, geralmente a gente vai iniciar o tratamento e aí vai depender do paciente a dose que a gente vai dar, que a gente vai avaliar quem é o paciente, se ele tem comorbidades, se a gente vai ter que tratar mais devagar, o peso do paciente, o que ele usa de medicamentos, e assim a gente consegue orientar corretamente esse paciente. Quando a gente tem um TSH acima de 7, a gente vai tratar alguns pacientes, mas não todos. Porque o que acontece? Quando você pega um paciente idoso, né, acima de 65 anos, principalmente, a gente geralmente vai tratar só
quando ele tem esse TSH mais elevado, esse TSH acima de 10. Quando a gente pega um paciente mais jovem, que tem menos de 60 anos, a gente pode considerar o tratamento, por exemplo, se ele tem um TSH acima de 7, principalmente se ele tiver algum fator de risco cardiovascular. Por quê? Qual que é a constatação que a gente chegou? Que, isso nos estudos que foram feitos, que o maior benefício de se tratar o hipotireoidismo subclínico é redução de risco cardiovascular. Parece que esse TSH, principalmente acima de 10, aumenta o risco da gente ter complicações cardíacas como um infarto, um AVC, uma morte súbita. Então, por isso que é necessário fazer esse tratamento. E um paciente que tem um TSH não tão alto assim, mas que é jovem, porque como eu falei, os jovens a gente tem valores de referência diferentes dos idosos, e ele tem um TSH maior que 7 e é mais novo, ele já tem uma hipertensão, já tem um diabetes, já tem um colesterol alto, algum fator de risco, tem obesidade, um aumento de gordura abdominal, gordura no fígado. Esse paciente que já tem um pouco mais de risco, ele tem mais benefício ainda também de se iniciar tratamentos mais precocemente, aí mesmo com TSH que não esteja acima de 10, porque ele vai proteger também de ter esses eventos, vai reduzir esse risco cardiovascular. E quando a gente tem a tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune, por exemplo, aí é diferente, Quando a gente pega um paciente jovem, Porque como eu falei, no idoso a gente não considera assim. Quando a gente pega um paciente jovem, principalmente você pegar, por exemplo, mulheres querendo engravidar e pessoas que tenham tireoidite de Hashimoto, que tenham a doença autoimune da tireoide, a gente pode considerar o tratamento quando o TSH está acima do valor normal, Que pode ser, varia de laboratório para laboratório, alguns consideram 5, outros 4,5, 5,5. Quando está acima do valor normal, a gente pode considerar o tratamento em pacientes que tenham esses anticorpos positivos. Se a gente pegar uma mulher, por exemplo, que quer engravidar, a gente realmente tem que ser mais incisivo no tratamento também. E a gente até pode considerar o tratamento em mulheres que querem engravidar, que não tenham o anticorpo positivo, mas estejam com TSH acima do normal, também pode ser considerado um tratamento em alguns casos. Assim, sendo nesses pacientes, a gente pode iniciar o tratamento, mas a gente pode avaliar também se o paciente tem algum sintoma e discutir junto esse tratamento. Mas a gente não considera tanto assim essa questão dos sintomas, porque os sintomas, como eu disse, não são específicos. Então, não necessariamente vai melhorar os sintomas. Então, uma das coisas que eu faço, às vezes, com alguns pacientes, é a gente pode considerar algum tratamento, avaliando, como eu disse, cada paciente é de um paciente, fazer o tratamento para ver se melhora algum sintoma que ele está tendo, que pode ser, sim, associado com esse hipotireoidismo subclínico. E a gente reavalia para ver se houve uma melhora desses sintomas, para verificar se vale a pena a gente manter esse tratamento. Assim, então, o hipotireoidismo subclínico é uma condição que a gente precisa, sim, prestar muita atenção, mas a gente só vai tratar quando tem realmente indicação. Espero que tenha dado para entender um pouquinho, como que funciona essa condição. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, coloquem nos comentários que eu faço um novo vídeo sobre isso. Até o próximo!